Existe uma história que diz o seguinte: existe uma cidade onde uma moça chamada Psique era considerada muito bela, muito, muito bela. E aí, as pessoas ao redor começaram a dizer que ela faria inveja na própria Afrodite. Pois é. Eles começaram a dizer que ela era ainda mais bela que a deusa da beleza. E o que aconteceu? Afrodite ficou sabendo e o que ela fez? Mandou matar. Pois é, mandou matar Psique. Ela chamou Eros, o Cupido, filho dela. Lembrando que Eros, o Cupido, ele tem a flechinha. E essa flecha pode tanto causar amor quanto destruição. Então aqui a gente começa a entender que, às vezes, quando a gente está arrebatado de amor por alguém, uma parte nossa parece que vai ser destruída, né? Porque a gente está tão envolvido, a gente quer tanto aquela pessoa, é um negócio tão complicado de compreender, que parece que a gente vai realmente ser consumido em algum momento. Então, o mesmo amor que pode te trazer uma boa sensação, ele pode também consumir uma parte sua. A gente vai entender isso mais lá pra frente, por que isso acontece. Mas antes disso, vamos lá. Afrodite mandou Eros matar Psique. Porque como assim, né? Uma mera mortal ser comparada à própria Afrodite e dizerem que ela consegue ser mais bela que a própria deusa. Pois é, isso deixou a bonitinha lá bem ofendida. Mandou matar, apenas isso. E aí, Eros foi lá para poder matar a Psique, como a mãe tinha pedido. E aí ele encontrou Psique e o que aconteceu? Ele se apaixonou por ela e teve toda uma história que mais pra frente a gente conta. Mas o que a gente vê aqui nesse mito novamente? O que Afrodite sentiu dela? Inveja. Pois é. Ela ficou sabendo que existia alguém mais bonita do que ela. Olha só a história lá da Branca de Neve aparecendo aqui, né? E quis consumir com aquilo. Mais uma vez eu vou trazer esse ponto. Por que é importante a gente humanizar essa característica da inveja? Porque senão ela nos consome. Quer ver um exemplo? Imagina só. Imagina a Beyoncé indo receber um prêmio, só que ela fica assim, ai, não, melhor eu não ir. Porque senão eu vou causar inveja nas pessoas e eu vou ficar mal por isso. Eu não quero incomodar ninguém, que eu quero ser humilde. Eu tenho que demonstrar humildade o tempo todo. Eu não posso deixar acharem que eu me acho ou coisa do tipo. Então eu vou rejeitar esse prêmio. Você imagina se ela faria algo do tipo. E por que isso não acontece? Porque de alguma forma ela teve que lidar com a inveja nela mesma para poder ela conseguir lidar com esses olhares vindos de fora. Uma pessoa não cresce, o yin e o yang estão sempre juntos. Uma pessoa não cresce se ela não levar o lado sombrio do ser humano junto. A gente vai falar isso mais lá para frente, mas isso já vai sendo tratado aqui o tempo todo, porque é importante. Isso é humanização, isso é espiritualização. Então, assim, eu vou me tornar um espiritualista, então eu vou ser só paz, amor e flores. Isso não existe. Não existe. Isso se torna até mesmo perigoso e tóxico. Aí fica aquela passividade tóxica, sabe? Aquela pessoa que leva um soco na cara e fica, ai, gratidão. Não. Isso não existe e não deve existir no sentido da humanização, da espiritualização do ser humano mesmo. Pois é. Então, assim, para Beyoncé chegar onde ela tá, eu tô dando um exemplo. Para ela chegar onde ela tá, ela teve que lidar com essas situações de pessoas que poderiam parecer que estavam querendo derrubá-la no caminho dela. Isso acontece só com ela porque ela é rica e famosa e grande? Claro que não. Isso acontece com todo mundo, porque todo mundo é humano, todo mundo vive em si os arquétipos, todo mundo tem em si os deuses e as deusas. Eu estou dando esse exemplo porque, para poder você crescer em direção à sua plenitude,
e alcançar patamares ainda maiores, você tem que trazer essas questões junto, porque senão você fica lá, não, eu devo me igualar aos outros, eu devo permanecer na minha mediocridade para poder não ofender, para poder não parecer que eu sou muito grande. Mesmo que eu me esforce para isso, eu vou me manter nesse patamar aqui para poder ninguém me olhar torto, para poder ninguém invejar o meu caminho. Não, não faça isso. Não é justo com você mesmo. Então, quando a gente fala da inveja como algo inerente ao ser humano, eu estou falando para poder a gente entender aonde que essa parte nos toca. Quando que ela nos toca? Porque senão ela aparece de fora e nos derruba. E aí a gente se mantém sempre pequeno, sempre dentro da caixa, para poder a gente não ser visto com olhares e narizes empinados, sabe? Pois é. Existe uma frase do Jung, uma hora a gente vai falar mais do Jung. O Jung eu considero ele um dos maiores espiritualistas já existentes, mas ele preferia ser chamado de psicólogo. Ele também sabia astrologia, ele também sabia essas artes ocultas, então o cara foi um exemplo. Mas vamos lá. Não tente ser melhor do que você é. Caso contrário, o demônio fica irado. Não tente ser pior do que você é. Caso contrário, Deus fica irado. Tente ser o que você é. Isso já é acrobático o suficiente. Ou seja, quando a gente diminui para poder se encaixar nos padrões, a gente está indo contra a nossa natureza. Quando a gente se engrandece de uma forma que fica distorcida de acordo com a nossa realidade, isso também nos distancia da nossa natureza. Então a ideia aqui é sempre o equilíbrio, é sempre trazer o balanço das coisas, onde a gente precisa entender que, por exemplo, uma pessoa que é pobre financeiramente não quer dizer que ela seja humilde. Então a gente já começa a desfazer o laço que, de uma forma geral e coletiva, existe na questão do dinheiro aqui, por exemplo. A pessoa é rica e tem dinheiro, e de rico é snob. A pessoa é pobre e não tem dinheiro, então é humilde. Isso não tem conexão. Tem gente que é pobre que não vale um centavo. Da mesma forma que tem gente que é rica que não vale um centavo. Então, uma coisa, o valor de um ser humano não está conectado à questão do dinheiro. Mas a ideia aqui não é falar do dinheiro, né? A gente ainda está falando da inveja e dessas emoções sombrias que existem no ser humano, né? Porque se a pessoa fica sempre se diminuindo para poder se encaixar, igual eu estou insistentemente falando, ela não cresce, ela não alcança o próprio potencial. Então aqui existe a necessidade, ok, dando o exemplo da Beyoncé de novo, né? Ela vai saber que tem pessoas invejando ela porque ela reconhece que ela também sente isso de alguma forma com alguma outra pessoa. E aí alguém me diz, Beyoncé vai sentir inveja de quem? Não sei, ué, a gente não conhece a pessoa. Às vezes ela é mulata e ela gostaria de ser branca, ou então ela gostaria de ser mais negra, ou então ela gostaria de ter um cabelo de tal forma, um nariz de tal forma. Isso tudo é uma questão tão pessoal da pessoa que não diz respeito a ninguém. Então, a maneira como você lida com a própria natureza, com o seu corpo, e como você se cuida e o que você sente, desde que não afete a ninguém, só importa a você. Da mesma forma como a sua sexualidade se desdobra, quais são os seus desejos, não diz respeito a ninguém, desde que você não faça mal a ninguém. Então, a ideia geral aqui é o que Vênus vem trazer para a gente como aprendizado em relação à inveja, né? Ela sentiu inveja de Psique porque ela foi a mocinha lá foi comparada a ela. E o que isso quer dizer? De alguma forma, quando a gente se engrandece a ponto de querer ser maior do que Deus, a gente é derrubado, porque as coisas não funcionam dessa forma. Lembro que os deuses, eles estão sempre no sentido evolutivo da palavra. Estão sempre no sentido do crescimento em direção à totalidade. Então não existe tal coisa da gente se igualar.
Pelo menos não até onde a gente está falando aqui. Depois a gente começa a se conectar a eles de uma forma mais igualitária. Mas para isso, a gente tem todo um caminho de aprendizado dando voltas e voltas no zodíaco. A gente ainda está no segundo signo. Tem muita estrada pela frente.